E se eu te contasse que tem ministro com plano de fuga pronto para poder sair do Brasil? Pois essa é a informação que eu vou te trazer a partir de agora. O bicho está pegando não só com aquilo que está acontecendo na nossa nação, que já seria o suficiente para que esses que estão fazendo toda essa caquinha abandonassem de vez os seus postos. O problema agora, Brasil, é que olha só, nós temos uma informação vinda direto dos Estados Unidos que o Nicolás Maduro ofereceu tudo para o Trump, riqueza, petróleo, tudo que tem na Venezuela, eu falo de materiais, né, de minério, essas coisas, para não invadir a Venezuela. Acabo de ficar sabendo que tem um acordo por trás disso. Que o Trump poderia dar uma trégua para Nicolás Maduro desde que ele se entregasse e fizesse uma delação premiada. Que ele pudesse entregar na América do Sul quem seriam os seus parceiros. E aí, meu amigo, tem o SID, tem uma coisa, tem outra, tem até um vídeo do Wesley Ross que eu coloquei nos meus vídeos. Se você assistiu tudo que eu tenho para falar, você vai ver que o Wesley Ross fala inclusive de uma delação do Barroso, que poderia contar um monte de coisa. É por isso, tá vendo? Não dá para contar em 1 minuto. Eu tenho que esticar esse vídeo, eu tenho que contextualizar para você que está me assistindo, então não vai embora não. O problema nosso da direita é não se contextualizar com tudo aquilo que acontece e depois você sai falando besteira por aí. Eu preciso de você junto comigo a partir de agora. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal, porque o que eu vou trazer aqui é bombástico. É importante demais você estar aqui. Por que, Alberto? Primeiro, para você saber da verdade. Segundo, para você se preparar. Terceiro, para quando você for falar com alguma pessoa, você sabe dizer exatamente o que está acontecendo. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo é burro porque não sabe da verdade. E a gente precisa estar junto aqui, tá? Na descrição tem link para você compartilhar, para você vir para o grupo do WhatsApp. E detalhe, eu quero que você coloque aqui para mim o seu nome, de onde é que você está me assistindo nesta quarta-feira. Hoje é dia 22. Estou olhando aqui meu cronômetro para não errar a data para falar com você. Tá bom? Deixa eu falar rapidamente aqui do processo da empresa RPN. É 30 segundos que eu vou falar. Você quer recuperar o teu cabelo de verdade? Estou falando aqui para homem e para mulher. Homem careca, mulheres que estão com o cabelo caindo, né? Nem sobrancelha tem mais. Você quer uma recuperação total do seu cabelo? Então preste atenção nessa condição que eu vou te falar, que é incrível. Hair Cap, nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Hair Elixir, bloqueia o hormônio DHT. E o tônico capilar faz o volume começar a crescer cada vez mais. Agora, olha o que eu vou te falar. Protocolo 90 dias. Se você comprar um tratamento e o produto não funcionar em 90 dias, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. Agora, qual é a tua desculpa? Se não funcionar, a empresa devolve o teu dinheiro. Agora, o mais importante, comprando o protocolo 90 dias, você vai para um grupo fechado de WhatsApp, que eu tô lá no grupo, participando. Nós vamos falar todo dia sobre o processo capilar. Todo dia. Para você recuperar o teu cabelo de verdade. É a única oportunidade que você tem nesta quarta-feira, dia 22, comprar o protocolo 90 dias, com garantia de se não funcionar o teu dinheiro devolve, e entrar num grupo do WhatsApp para você fazer parte do que nós estamos falando do processo capilar. Entenderam? Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000, vem para cá, vem recuperar o teu cabelo. Ano de 2026 aqui, ó, eu era totalmente careca. Você vai recuperar o seu cabelo sem desculpa nenhuma. É agora, tá? Passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000. Eu tenho produto para quem tá com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Eu tenho a melhor melatonina do Brasil para quem não está dormindo direito. Eu tenho vitamina D3 com K2. Eu tenho B12. Eu tenho Dropix para quem quer parar de fumar. Herbal Pro Mais para cuidar da próstata do homem. Um produto que todo homem deveria tomar, que é o cavalo negro, porque é para aquele momento importante com a tua esposa, que você precisa comparecer, mas é para você também ficar, ó, vivo, com vitamina no corpo, sabe? De frente com a tua família,
claridade na mente, tudo isso, e para as mulheres também eu tenho o Lib+, que é para o libido da mulher. A mulher sabe do que eu estou falando, para voltar a ter aquela relação boa com seu marido, a sua intimidade, tem esse produto. Passa a mão no telefone e liga agora para 0800 355 3000. O que você vai escutar aqui agora é algo que precisa de toda a sua atenção. Tem ministro preparando plano de fuga. Tem ministro preparando para ir embora. Porque o bicho vai pegar no Brasil. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é nada mais, nada menos do que nós vamos ver ainda este ano. Carvajal, Hugo Carvajal, já está sendo julgado nos Estados Unidos. Você viu que prorrogou o julgamento do Carvajal? Você entendeu por que prorrogou? Não. Porque os Estados Unidos entendeu que a delação que ele fez, com as provas que ele trouxe novas, colocando o nome do Lula, de uma galera, são de extrema importância e precisa de uma avaliação. Agora, além de Hugo Carvajal, nós poderemos ter nada mais, nada menos do que Nicolás Maduro. Meu amigo, não se trata só de um governo ditador. Não. Você viu na capa que eu coloquei um jatinho? Ah, se eu pudesse falar o que está aqui agora. Se eu falar, eu vou para a cadeia. Eu sei como funciona no Brasil. Mas se você vê a grande quantidade de gente famosa, de gente grande nesse Brasil envolvida com narcotráfico, você ficaria de cara. Você iria dizer até que é mentira. Tem muita gente grande. Tem muita. E essas pessoas, elas podem ser entregues pelo Nicolás Maduro. Olha isso daqui, Brasil. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso. Isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado. Né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde nós estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. É lógico, é óbvio. Se o Nicolás Maduro der com a língua nos dentes, gente, acabou. Aí acabou literalmente. Eu sei porque eu leio muito. Eu leio muito sobre o tal do Foro de São Paulo. Você não viu que o Trump, mesmo com ofensiva, mesmo com coisas ali, tem navios, tem barcos, tudo levando droga para todo lado? Não assusta, não. É o que abastece grandes facções criminosas aqui no Brasil. Não assusta, não. Esse assunto aqui é um assunto melindroso. É um assunto grave demais, até para falar aqui para você, ó. Aliás, não sei nem se esse vídeo fica. Dando essas conotações do que você está entendendo que pode acontecer. Eu tô torcendo. Mas aqui, ó, tô torcendo, porque aqui no Brasil as aberrações não acabaram. Eles querem levar o presidente Bolsonaro para cadeia. Abriu o prazo aí para poder colocar o presidente Bolsonaro na cadeia. Eles não vão parar. Aqui eles não vão parar. Por quê? Porque nós temos um Senado Federal frouxo. É a verdade? Doa quem doer. É a verdade. Nós temos um Senado frouxo. Eu tô pagando para ver o Nicolás Maduro entregar todo mundo. Há pouco, comunista de iPhone 17 disse que tudo isso que aconteceu, da roubalheira aos aposentados, é fruto de uma engenharia do governo anterior, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17,
foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. Que querem convencer o Brasil. Aí usam um vídeo do presidente Bolsonaro falando aqui, ó, tem fraude sim, tem que enfrentar. Agora, sabe qual é a diferença entre um governo de corruptos e de um governo que enfrenta corruptos? Tá aqui. Nós tivemos a medida provisória 871/2019, MP antifraude. Qual foi a mobilização da CONTAG e dos aloprados de esquerda contra a MP 871? Discursos inflamados no plenário da Câmara dos Deputados, que na próxima audiência nós vamos colocar aqui para aumentar um pouco a audiência da CPI. Botar no painel para todo mundo ver. Contra essa MP. Primeira e única medida em 30 anos que atacou fraudes no INSS. Revalidação anual de autorização de desconto associativo. Quem impôs isso foi o governo Bolsonaro. Portanto, o governo Bolsonaro não prevaricou. Agora, Vossa Senhoria vem aqui e diz, alertei o ministro da Previdência, fez o quê? Nada. Alertei o Fidelis, fez o quê? Nada também, efetivamente. Não estou dizendo que não fez nada no sentido de dizer, olha, isso é grave, isso tem que ser visto, tem que ser observado. Palavras ao vento não resolve nada. Agora, fizeram sim. Anularam o processo, a determinação do decreto e da instrução normativa do governo Bolsonaro, que dizia o seguinte, recebida a lista, essa lista tem que passar antes pela autarquia INSS. Agora, os fraudadores ou os apoiadores da fraude, aqueles que se associaram à fraude, o governo de esquerda vai dizer, não tem que fazer mais nada disso não. Mande direto para a DataPrev e desconto já. Se associaram ao crime, senhores. Vai vendo, Brasil. Se associaram ao crime. Mas o método deles é, acuse o outro daquilo que esse governo faz. Minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham neste momento. Fiscalização e suspensão de ACTs. Teve alguma no governo do PT? Não teve. No do governo Bolsonaro teve. Em 2019, 4 ACTs suspensos ou cancelados. Em 2020, 1 ACT cancelado. Em 2023, suspensão de mais 4 ACTs. 2022. Então, assim, eles acusam daquilo que fazem. Aí, diante das denúncias que Vossa Senhoria, senhora Tônia, fez, diante do que a CGU fez, diante do que o Ministério Público Federal fez, e o que fizeram? Pediram que fossem suspensos os pagamentos, os descontos. O que fizeram? Os aloprados associados a esse crime, a essa organização criminosa. E eu finalizo. Recurso para que não impedisse o desconto. Quando conseguiram uma decisão judicial, o TCU mandou parar, recorreram. Quando conseguiram uma decisão para manter os descontos, comemoraram, celebraram. Não foi Lula que acabou com os descontos associativos, não. Quem determinou o fim dos descontos foi o Poder Judiciário. E quem acabou com essa sangria, repito, foi a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal. Sobretudo, o trabalho da Polícia Federal. É preciso dar nomes a quem fraudou, quem se beneficiou e quem se associou a essa roubalheira apoiando quem fraudava. Alguém ainda tinha dúvida se a conversa do Mauro Vieira com o Marco Rubio tinha sido boa ou ruim? Esse discurso do Lula explica. É revelador. É revelador. Está muito claro que não se discutiu absolutamente nada relevante, ou melhor, se discutiu sim. O Marco Rubio reafirmou o que está público e notório. Vocês têm um problema de direitos humanos, vocês têm um problema de perseguição política, vocês têm um problema de perseguição de cidadãos americanos por redes sociais. Se vocês não resolverem nada disso, não vai ter avanço nenhum. Agora, se vocês resolverem tudo isso, bom, aí a gente começa a conversar nesse aquele ponto comercial. Mas eu acho que o Lula tá nervoso por uma outra razão também. Tem mais um ingrediente, e esse é pesado. Chama-se Hugo Armando Carvajal. O Poggio Carvajal, o chefe da inteligência na época do Hugo Chávez, o chefe da inteligência venezuelana. É esse o general que estava preso na Espanha, foi extraditado para os Estados Unidos e tem um acordo de delação. E ele sabe muita coisa. Porque, veja só, por que a gente se perguntava à época em que você estava tendo todas aquelas fraudes, as mais recentes, né? Na última eleição venezuelana, e você não via o Lula, uma dificuldade em dizer, olha, isso aí é uma ditadura, absurda, mas era uma dificuldade, a dificuldade é essa. Estava pagando uma conta, sobra essa alternativa. Por que não criticam com um escândalo político como foi, um golpe eleitoral como foi o que o Maduro deu agora? Na Maria Corina Machado, aliás, no candidato que a Maria Corina colocou porque ela foi desabilitada pelo Supremo do Maduro. Agora a gente tem aqui o Hugo Armando Carvajal, o Carvajal, como um ex-general que vai contar muita coisa. E essa muita coisa, muito provavelmente, inclui o Lula, segundo as últimas informações. Essas coisas vão vir à tona. E o governo americano está muito atento a cada um desses discursos do Lula. Mas, obviamente, essas ameaças, isso é o estilo do Lula, né? O Lula está no comício, ele está no palanque eterno, ele não desce de jeito nenhum. É só bravata, né? É bravateiro. Da oposição na Câmara e no Senado da República. E, nesse momento, vamos tratar aqui do caso de Felipe Martins. Há um ano solicitamos providência à Procuradoria-Geral da República, em nome da oposição, assinado pelo senador Rogério Marinho, que vai tratar do caso, em relação à utilização de documentos falsos que foram base para a prisão injusta e ilegal de Felipe Martins em fevereiro de 2024. Essa denúncia feita à Procuradoria-Geral da República tratava de um tema
que à época por nós já era conhecida, e por isso mesmo os deputados que fizeram essa mesma denúncia na tribuna da Câmara dos Deputados foram ilegal e inconstitucionalmente investigados e indiciados pela Polícia Federal. Dentre esses deputados, incluo-me a mim, ou fui também incluído, além do deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Cabo Gilberto, e sabedores de que nós estávamos com a razão, além de estarmos cobertos pela imunidade parlamentar por opinião, palavras e voto, decidimos ingressar na Procuradoria-Geral da República pedindo providências contra o delegado Fábio Schor por utilização de informações falsas. Pois bem, há poucos dias confirmou-se a informação mais uma vez, e dessa vez por órgão do governo americano, mais especificamente o CBP, que é o órgão que cuida das fronteiras do país, que aquele documento utilizado por Fábio Alvarez Schor, de fato, não era verdadeiro, era fraudulento, era forjado. E em virtude dessa notícia veiculada internacionalmente no site do governo americano, nós vimos que houve também uma reação por parte do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República, bem como da Polícia Federal, na tentativa de mais uma vez acobertar os fatos e contorcê-los ou até mesmo distorcê-los. Exemplos foram dados agora com a abertura de um novo inquérito pela Polícia Federal para perseguir, investigar, dizem eles, jornalistas e advogados que estão tratando desta fraude, bem como também está sendo insinuado pela Polícia Federal que Felipe Martins poderia ter forjado a própria ida aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, que veio a ser utilizado depois para prendê-lo. É um absurdo em todas as medidas e por esse motivo estamos aqui realizando esta coletiva de imprensa, celebrando, como eu disse na tribuna da Câmara dos Deputados, ao contrário, um parabéns invertido, este 1 ano em que a Procuradoria-Geral da República já tem as informações protocoladas pela oposição e não tomou as devidas providências. Senador Rogério Marinho. Bom, eu vou fazer aqui uma declaração, mas você fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Às vezes a gente se sente assim, como se nós estivéssemos revivendo um filme de terror. Porque, em nome da democracia, nós estamos assistindo a democracia ser atacada todos os dias. E da pior forma possível. Com uma sensação de letargia, de dormência, de sonolência da sociedade, de banalização. Parece que isso virou o novo normal. Né? É possível, é normal, é aceitável se ultrapassar a lei, a Constituição e a democracia, pasme, em nome da democracia. Quando o Marcel faz o relato, eu não vou ser redundante, mas apenas pinçar alguns pontos, nós ingressamos com uma ação em 21 de outubro de 2024, amanhã fará 1 ano, em que nós apenas solicitamos... Não, hoje é 21 de outubro. Amanhã, é hoje? Hoje é 21. Desculpa, cronologicamente, hoje faz 21. Então, o bolo, cadê o bolo? Eu boto ali na frente. Tem um bolo aí de 1 ano aqui. Então, hoje faz 1 ano, depois a gente vai cantar o parabéns, que nós ingressamos na Procuradoria-Geral da República, porque acreditamos na justiça, nas instituições, né, que dentro da nossa prerrogativa como parlamentar, que a Constituição determina que é nossa responsabilidade e prerrogativa fiscalizar o Executivo, fiscalizar a correta aplicação da lei, do orçamento, da atividade dos funcionários públicos. Então nós ingressamos com uma ação para que fosse investigada a conduta do senhor Fábio Schor. Qualquer um é falível de erro, qualquer cidadão pode errar, não é isso. O que nós propugnamos é que merecia uma investigação sem pré-julgamento, o fato de que este delegado de polícia estava insistindo numa situação que a própria Procuradoria-Geral da República havia dado um parecer contrário, ou seja, a favor da soltura, da libertação do Felipe Martins, porque as provas que haviam sido apresentadas haviam sido desmoralizadas pela defesa. Ou seja, ele havia viajado, se provou que ele não havia viajado, inclusive com
várias situações diferentes, lista de passageiro, fotografia de sua permanência no Paraná, registro de bilhete de iFood, enfim. Viagem de Uber. Viagem de Uber. Então foi desmoralizada a prova que a Polícia Federal trouxe aos autos do processo. Não obstante, a Polícia Federal perseverou, reiterou, disse não, o que vocês estão apresentando não vale. E esse cidadão, Felipe Martins, ficou preso 6 meses, inclusive 10 dias em solitário. Quem paga o preço da privação da liberdade desse cidadão? Por uma mentira que podia ter sido colhida de uma forma indevida, podia ter tido alguma falha, mas quem colheu essa informação se agarrou a ela como se agarra a uma tábua de salvação, não se desapegou dela, utilizou como mantra, mesmo que isso significasse colocar em risco a liberdade de um homem, de um cidadão. Pois muito bem, nós ingressamos no dia 28 de outubro com um pedido de investigação. Isso foi arquivado em janeiro desse ano. E nós estivemos em agosto na Procuradoria. Sabe por quê, gente? Porque nós não fomos informados. O Ministério Público não nos informou quem estava encarregado da investigação e nem que havia sido arquivado. E foi arquivado, esse pedido foi arquivado com a alegação que nós estávamos, supostamente, com uma falsa narrativa. Pois eu vou passar para os senhores. Uma falsa narrativa. Então, a Polícia Federal entendeu que a nossa narrativa era falsa porque nós queríamos trancar o processo do STF contra o Marcel Van Hatten, que havia, das tribunas da Câmara, feito um discurso no uso da sua prerrogativa, garantido pela Constituição Federal, no artigo 53, da inviolabilidade inviolabilidade material das suas ações, dos seus atos, das suas palavras. Está na Constituição Federal. Está garantido aos cidadãos brasileiros que elegem o seu representante para que ele possa livremente exercer esse papel de fiscalização. E agora, nós fomos surpreendidos, há 2 dias atrás, com a decisão da PGR, né? Onde ela determina que sejam feitas investigações para averiguar se o senhor Felipe Martins, ao contrário do que cristalinamente as provas demonstram, ele ou pessoas comandadas por ele viajaram aos Estados Unidos para fraudar esses dados junto à alfândega americana. Foi a Polícia Federal que pediu. A Polícia Federal que pediu, aliás. Gente, desculpe, a gente está vivendo num romance de Kafka. A gente está vivendo assim num mundo de faz de conta. A gente está vivendo num mundo de ponta cabeça. Mas não é só esse o problema. Hoje nós assistimos um voto do senhor Alexandre de Moraes, que foi publicizado pelos senhores da imprensa, onde ele diz, olha, caso haja a condenação desse cidadão que foi contratado pelo Partido Liberal para trazer provas sabidamente inverídicas, ele prejulga essa situação, nós temos que reabrir a investigação contra o presidente do partido. Desculpe, quem é o Ministério Público? Quando nós afirmamos aqui que o juiz Alexandre de Moraes, ele é investigador, ele faz o papel do Ministério Público, ele faz o papel de vítima e de juiz, ele prova isso todos os dias. Como é que no inquérito, em que houve a conclusão do inquérito, a apresentação da denúncia, o cidadão em tela não foi denunciado, ele, ao proferir um voto, ele praticamente induz o Ministério Público a reabrir uma investigação fora do seu papel? Isso está banalizado. A utilização da máquina do Estado, do aparelho do Estado, para trazer um presidente do maior partido do país para uma posição de fragilidade de um inquérito que ele já havia sido colocado de lado, arquivado contra ele. Inquérito aberto desde 2021. Desculpem, alguma coisa de muito errada está acontecendo no Brasil. Eu trouxe aqui, inclusive, dois pedidos que fiz, 2 reclamações que fiz ao CNJ. Lembram-se quando vazaram aquelas notícias que o próprio Folha de São Paulo publicou de que um juiz auxiliar do então presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, pedia que os auxiliares, o Tagliaferro, usassem a criatividade para produzir provas contra um desafeto político e contra uma revista? Aí a gente rememorou a história, se lembrou de Béria, né?
mostre-me o homem que eu lhe mostrarei o crime. Pois muito bem, eu, na minha função, na minha prerrogativa, né, de senador da República, eu imaginei que o CNJ deveria abrir um procedimento investigativo para verificar se havia ou não a veracidade desse texto que foi vazado num dos grandes jornais do país. Eu não pedi investigação contra o senhor Alexandre de Moraes, até porque eu sei que o CNJ não tem essa prerrogativa. Eu pedi contra o seu juiz auxiliar. Foi arquivado, dizendo que eu havia utilizado esse expediente para tentar atingir Alexandre de Moraes. Eu estava tentando atingir Alexandre de Moraes? Eu estava tentando utilizar o judiciário para que seja feita a justiça, se investigue. Ingressamos com um novo pedido lá no CNJ, porque acreditamos no judiciário. Quando surgiram agora as novas provas que foram trazidas pelo Tagliaferro, agora em 5 de agosto de 2025, reiterando o pedido anterior e trazendo as novas provas. 5 de agosto, hoje é 21 de outubro. Dessa feita, o corregedor não fez como fez da vez passada, quando em 48 horas mandou arquivar. Eu estou esperando há 2 meses. Justiça sobrestada não é justiça. O que nós queremos apenas é que se abra o inquérito e se apure responsabilidades. Aliás, isso é feito assim com muita, eu diria com muita rotina, com muita competência, com muita tempestividade contra o parlamento. Mas a gente vê que é difícil você conseguir fazer o papel de que a justiça seja para todos. Que a todos seja dada a situação de não estarem acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. A lei é para todo mundo. E quem descumpre a lei tem que, em algum momento, ser chamado para se explicar em relação a esse processo. Então, nós estamos aqui para falar de um assunto específico que tem desdobramentos, ou que tem ramificações, ou que tem similaridades, o que demonstra uma espécie de método, infelizmente, de uma espécie de blindagem corporativa. Quando alguém comete um crime, é natural que ele seja investigado, é desejável que isso aconteça. Nós queremos um judiciário forte, um judiciário imparcial, um judiciário que, se for contestado, seja democraticamente, porque a resignação faz parte do temperamento dos seres humanos. Agora, nós não podemos ter parcialidade. Nós não podemos acreditar que o judiciário está a serviço dessa ou daquela facção política. E isso, senhores, só demonstra que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil não é natural, não é normal. Nós estivemos há pouco na CPMI e eu falei a respeito desse tema. Quando um advogado que faz uma denúncia, que proporciona que todo o Brasil tome conhecimento de um crime hediondo praticado contra milhões de aposentados, e ele faz a denúncia em 2023, de repente, por retaliação, é aberto seu sigilo de 2015 para cá, e todo mundo acha que é normal. Então, quem faz uma denúncia contra o poder, ao invés de ser acolhido como denunciante, ao invés de ser cuidado como denunciante, ao invés da sua ação ou da sua acusação ser apurada, não, ele tem que se exilar, como é o caso da Tagliaferro. Ele tem a sua vida vasculhada, ele tem seus recursos bloqueados, ele tem as suas redes sociais retiradas de circulação. Desculpe, que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Isso está banalizado. Nós estamos aqui novamente falando a respeito do mesmo assunto. Eu gostaria de estar falando aqui, Marcel, de economia. Eu gostaria de estar falando aqui do desafio que o Brasil tem geopolítico. Eu gostaria de estar falando aqui sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de estar vendo um debate aqui sobre o futuro do Brasil. Mas a gente está falando o tempo todo de liberdade. De liberdade, porque é um bem importante que, infelizmente, está sendo vilipendiado, está sendo esgarçado, está sendo agredido diariamente. Infelizmente, banalizada essa agressão. Então, eu lamento estar aqui nesse momento falando a respeito desse tema, mas é o nosso dever, porque se nós acharmos que isso está normal, aí fecha as portas. Tá? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de se indignar, então ainda tem uma luz no final do túnel. E a gente vai manter essa indignação, não tenho dúvida nenhuma. Era isso. Bem, o senhor Mourão quer falar? Quer responder perguntas ou já? Se alguém quiser alguma indagação... Só vou aproveitar para anunciar aqui também que, como ficou comprovado
a origem fraudulenta da informação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, e eu fui investigado e indiciado por obra da Polícia Federal, em particular de 3 delegados federais da Polícia Federal, estou também agora representando contra os 3 delegados, Fábio Alvarez Chor, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que deu, aliás, origem à notícia crime ao chefe de gabinete do atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e Marco Bom Tempo. Estou representando os 3 delegados da Polícia Federal por denunciação caluniosa, uma vez que, além de agredir a Constituição, que nos dá o direito de utilizar a tribuna